eu trouxe uma aula bastante importante para você, que o tema é os 5 indicadores principais do seu fluxo de caixa. Fala pessoal, Fábio Calazans mais uma vez aqui para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou especialista em pequenas empresas com mais de 10 anos de experiência. Sou criador do movimento PEF, Pequenas Empresas que Funcionam. Na PEF, a gente ajuda os micro e pequenos empresários a terem mais resultados na sua empresa, a ter uma empresa que funciona de verdade. Nós trabalhamos desde a abertura da empresa, na etapa do planejamento, até a etapa de gerenciamento da empresa. Eu vou revisar aqui com você rapidão o que é o fluxo de caixa, tá certo? Então tudo começa com uma receita, quando você recebe dinheiro do teu cliente, tá certo? Então vamos lá. Tudo vai começar com uma receita, obviamente. E aí, automaticamente, quando você vende, você precisa pagar algumas despesas. Por exemplo, quando você vende, existe ali uma despesa do cartão de crédito ou de débito, se o cliente ele lhe pagou no cartão de débito ou crédito. Quando você vende, antes de vender, você precisou comprar. Se você fabrica alguma coisa, você precisou comprar matéria-prima. Se você só revende, você precisou pegar no seu fornecedor. Então, aí você vai precisar pagar aqueles boletinhos todos os meses, tá bom? Então, esse tipo de despesa, a gente chama de despesa variável ou despesas, gastos variáveis. Tem uma outra despesa variável que você conhece muito bem, pequeno empresário, que são impostos, tá? Os impostos, eu costumo dizer que o governo é um sócio invisível da gente, então a gente paga muitos impostos, tanto impostos escondidozinhos ali, quanto os impostos que a gente sabe que está pagando, tá bom? Então essas despesas, impostos, taxa de maquineta, boletos, tudo isso é despesa variável. Então vamos lá. Da receita, eu vou reduzir aqui as despesas variáveis. Quando eu tiro as despesas variáveis, a gente fica com uma coisa que eu chamo de que quem já assiste, quem me acompanha aqui no canal, muito provavelmente já sabe, tá bom? Aqui a gente fica com a margem de contribuição. É isso mesmo, galera. Tirou da receita as despesas variáveis, a gente fica com a margem de contribuição. Fábio, o que é a margem de contribuição? De forma bem rápida, porque eu já expliquei isso em outros vídeos. A margem de contribuição é o dinheiro que resta da sua receita para você pagar suas despesas fixas e tirar ali um possível lucro, tá bom? Lucro líquido. Então, da margem de contribuição, as suas despesas não parou por aí. Por quê? Porque existem aquelas despesas que insistem em chegar todos os meses. Por exemplo, aluguel, folha de pagamento, ou seja, os salários dos teus colaboradores. Vamos lá, água, luz, energia, internet. Tudo isso, esses tipos de despesas, a gente chama de despesas fixas. São aquelas despesas que, faça sol ou faça chuva, elas vão sempre existir. Você tem sempre esse compromisso de pagar. Então, vou colocar aqui, ó, menos despesas fixas. Então, são as despesas fixas. E aí, cara, você pegou a margem de contribuição e tirou as despesas fixas, você fica com uma coisa que nós chamamos de, vamos lá, lucro operacional antes dos investimentos. Por que, Fábio, lucro operacional antes dos investimentos? Porque você, como um bom empresário, você precisa fazer investimentos no seu negócio.
Você precisa sempre estar melhorando o seu espaço físico, a sua estrutura física, ou seja, você vai fazer uma reforma, uma adequação, comprar um móvel, né, para sua loja. Você vai investir em treinamentos. Se for um treinamento da PEF, um valor bem pequenininho, né? Você vai investir em consultorias. Tudo isso é investimentos que você precisa fazer no seu negócio, e esses investimentos muitas vezes você parcela no cartão e aí fica pagando o ano inteiro. E aí, obviamente, eu tenho que retirar do meu lucro operacional antes do investimento o valor desses investimentos. Então, pessoal, você tem o seu lucro operacional antes do investimento. Tira os investimentos, você fica com o lucro operacional. Aí você diz, agora estou rico, né? Cheguei aqui ao meu tão sonhado lucro, vou pegar esse dinheiro e vou colocar no bolso. Calma aí, comandante, calma aí, empresário, que ainda tem umas coisinhas aí para a gente levar em consideração. Existem dois tipos, na verdade, um tipo de saída e uma entrada chamadas entrada não operacional e saída não operacional. O que é uma entrada não operacional? Vamos lá, imagina que um dos sócios injetou dinheiro na empresa. Observe que esse dinheiro que o sócio colocou na empresa, ele não faz parte da tua operação. Ele não veio de uma venda, ele não veio de um serviço prestado. Foi mais um investimento que o sócio colocou. Então, esse tipo de entrada a gente chama de entrada não operacional, porque ela não faz parte da operação do teu negócio. Imagina também que você vendeu um bem, você vendeu uma moto que estava lá parada, vocês não estavam usando. O valor daquela moto vai entrar na sua empresa, não vai para o seu bolso. Se a moto era da empresa, esse dinheiro tem que ir para o caixa da empresa. E essa entrada a gente chama de entrada não operacional. Como é uma entrada não operacional, como é uma entrada, né, eu vou colocar um sinalzinho de mais em vez de menos. Entrada não operacional, tá bom? E aí existe também a saída não operacional. Fábio, entrada eu posso chamar de receita não operacional? Pode. Saída posso chamar também de despesa não operacional. Dá no mesmo, só coloquei nomes diferentes para diferenciar aqui, tá bom? Então, pessoal, adicionou a entrada não operacional e tirou as saídas não operacional. Lembrando, o que é uma saída não operacional? Vou dar alguns exemplos. Imagina que você ainda não fez o treinamento financeiro alinhado da PEF e aí o que acontece? Você acabou entrando no cheque especial. Entrou no cheque especial e aí ficou uma semana no cheque especial. Os juros que você vai pagar do cheque especial é uma saída não operacional. Ele não faz parte das suas despesas comuns. Imagina também que você pegou o empréstimo e paga juros do empréstimo e obviamente, a mensalidade do empréstimo. Então, esse valor também é uma saída não operacional, porque não faz parte da operação. Um colaborador seu lhe processou, lhe colocou no pau, como a gente fala aqui no interior. Esse valor, essa bolada que você vai pagar a ele, também é uma saída não operacional. Então, são exemplos de saídas não operacional. Então, adicionou isso aqui, retirou isso, lembrando que as saídas operacionais são bem mais comuns do que as entradas não operacionais. Então, adicionou, se teve entrada, adiciona, se teve saída, retira. Quando você faz isso, pegou o lucro operacional. Adicionou entradas não operacionais, se houve, e retirou as saídas não operacionais, você vai ficar com uma coisa chamada lucro líquido. É o tão sonhado lucro que a sua empresa vai ter naquele período, naquele mês. Fábio, esse dinheiro eu vou botar no bolso? Não, é o lucro da empresa. Você vai colocar numa conta da empresa
e não vai deixar esse dinheiro dormindo lá. Você vai fazer investimentos, vai fazer esse dinheiro se movimentar. Não coloque esse dinheiro no bolso, porque esse dinheiro não é seu, cara. O que acontece? O seu dinheiro ele faz parte dessa categoria aqui, ó, despesas fixas. O seu dinheiro, que é o salário do dono, é chamado de prolabore e ele faz parte das despesas fixas. Faça sol, faça chuva, você como dono da empresa precisa ter um prolabore, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui que eu mostrei para vocês é o que acontece, é o percurso do dinheiro da sua empresa, é o que acontece com o dinheiro a partir do momento que ele entra até todas as saídas, todas as despesas, investimentos, e aí até chegar no teu sonhado lucro líquido. Todas as empresas, independentemente do nicho, né? Independentemente do que você trabalha, se presta serviço, se vende produtos, o caminho do dinheiro da tua empresa é esse aqui. Isso aqui a gente chama de fluxo de caixa. Beleza? Eu tenho uma aula específica, eu vou pedir para colocarem aqui, uma aula específica falando sobre fluxo de caixa, onde eu detalho melhor isso aqui, tá bom? Porque a ideia dessa aula é lhe mostrar os 5 indicadores principais do fluxo de caixa. São indicadores que você precisa estar olhando todo mês. Para ser mais específico, você precisa estar olhando toda semana, se não, todos os dias, tá bom? Então, quais são esses indicadores cruciais que você precisa estar sempre de olho, que você precisa estar sempre analisando, porque é em cima desses indicadores que você vai tomar as suas decisões. Primeiro indicador, faturamento, tá? Faturamento. Então você vai precisar sempre estar olhando a sua receita. Segundo indicador, margem de contribuição. Você sempre vai precisar estar olhando a sua margem de contribuição. O outro, lucro líquido antes do investimento. O outro, lucro operacional e, por fim, o seu lucro líquido, tá certo? Sempre esteja analisando esses indicadores. Vamos lá, vamos fazer uma simulação aqui. Imagina que em um determinado mês você faturou 100 mil reais. Eu vou colocar 100 para facilitar as nossas contas, tá? Então imagina que você faturou aqui 100 mil. 100 mil. E aí eu vou botar 100k. E as suas despesas variáveis no mês foi de 50 mil. 50k. E essa foi a sua despesa. Beleza? Despesas variáveis. Automaticamente a sua margem de contribuição, ela ficou em quanto? Ficou em 50 mil. É uma ótima margem de contribuição. Digamos aí que você está com faturamento em média de 50%, né? Uma margem de 50%. O que é que acontece? Agora, imagina que as tuas despesas fixas, ela está em 45 mil. Opa, você já percebe que isso aqui está muito próximo. O que restou para você pagar as suas despesas fixas, a operação do seu negócio e para ter lucro, já está muito próximo. Então você já começa a ver o primeiro gargalo aí do seu negócio. Aí vamos continuar. Imagina que o teu lucro operacional antes dos investimentos, nesse caso, vai ficar 5, né? Vou colocar aqui 5. Que é a diferença da tua margem de contribuição e as tuas despesas fixas. Então, apenas 5k. Então, imagina que o teu investimento nesse mês, ele está sendo aí de 10 mil reais. Cara, eu precisei comprar um carro novo para fazer entregas, eu precisei fazer uma reforma na minha loja e aí estou pagando parcela dessas coisas e o meu investimento está aí em 10 mil reais. Observa, cara, observa que o teu lucro operacional ele já vai ser negativo. O teu lucro operacional vai ser de menos 5 mil. Você já está no prejuízo. Só que tem mais, né? O buraco é mais fundo do que você imagina.
Pensa o seguinte, você precisou fazer empréstimo, você entrou no cheque especial há 15 dias, você, um colaborador seu acabou lhe processando e você está pagando parcelas. Então você está tendo saídas não operacionais. E essas saídas operacionais está contabilizando aí um valor para você de mais R$5.000. E aí quando você chega no seu lucro líquido, o seu lucro líquido está em menos 10.000. Você fechou esse mês no prejuízo. Tá, vamos lá. Se você for um empresário marreco, lembra o empresário marreco? O empresário marreco é aquele cara que não faz nada certo. Ele atira para todos os lados. O empresário marreco, ele não nada bem, não voa bem, não corre bem. Então, se você tiver o perfil de empresário marreco, você vai sair atirando para todos os cantos, vai tentar fazer um monte de coisa na sua empresa e no final não vai ter resultado nenhum. Mas se você for um empresário águia, você vai ter visão detalhada, vai parar para analisar antes de atacar. E aí você vai olhar principalmente isso aqui, ó. Certo? Você vai perceber que as suas despesas fixas estão muito altas. A sua empresa ela está inflada. E aí você vai precisar reduzir a máquina da sua empresa para que você tenha despesas fixas menores. Certo? Então, o primeiro ponto que você vai atacar aqui é as suas despesas fixas. Por quê? Diminuindo as suas despesas fixas, você vai aumentar o seu lucro operacional, tá bom? Atacando a despesa fixa, imagina que você consegue diminuir essas despesas fixas aqui em 10.000. Então, agora, a partir de agora, você tem uma despesa fixa de 45.000. Automaticamente, isso aqui aumenta para 15.000. Certo? Ah, desculpe. Aqui 35.000, não é isso? Então você economizou de despesa fixa 10.000, ficou com uma despesa fixa de 35.000. Automaticamente isso aqui sobe para 15.000. Então a sua situação já melhora lá no final. Certo? Uma outra solução seria aumentar as receitas. Só que quando você aumenta as receitas, automaticamente você aumenta as despesas variáveis, não necessariamente na mesma proporção. Por isso que uma das saídas seria aumentar também a receita, porque aumentando a receita, você vai aumentar a sua margem de contribuição. Tá? E se você conseguir aumentar a receita, diminuindo as despesas variáveis, melhor ainda. Uma forma de diminuir as despesas variáveis é comprar menos no mês. É você ter um planejamento de compras. Ou seja, se você for um empresário águia, você vai direto onde você tem que ir, atacar direto o indicador que vai fazer a diferença na sua empresa. Por isso, a importância de, na sua pequena empresa, você ter um fluxo de caixa alinhado, né? Por isso a importância de você saber analisar o seu fluxo de caixa, tá certo? Pessoal, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo era isso. Eu espero que eu tenha lhe ajudado bastante. Já vou aproveitar e pedir para que você deixe o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e o mais importante, se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente sobe no canal. E a gente sobe vídeos toda semana, tá bom? Espero que tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Fui!